Cara, um tempo atrás eu estava ouvindo um podcast sobre negócios de um homem chamado Simon Sinek. E ele falou sobre uma pesquisa científica que falava sobre uma das soluções para vencer uma vida ansiosa. E de repente eu falei, cara, é exatamente o que a Bíblia diz. E eu quero mostrar isso para você. Vamos lá. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, que alegria receber você aqui mais uma vez no canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e eu quero já te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando você faz isso, você está falando pro YouTube assim, esse é um canal relevante, mostra para todo mundo. Então se é um canal relevante para você, faça isso. Se você está sempre aqui, vambora, porque hoje o vídeo vai mexer com você. Eu estava ouvindo esse podcast chamado A Bit of Optimism, é um pouquinho de otimismo, né, em português, do Simon Sinek. Eu até indico para você, é muito legal. Ele fala sobre propósito e esse mundo dos negócios. E aí ele estava conversando com um cantor chamado Andy Grammer, né? Andy Grammer. E o nome do episódio é Muito Otimismo, A Lot of Optimism. E aí eu estava ouvindo e de repente o Simon Sinek falou sobre uma descoberta da ciência. A ciência descobriu uma forma de liberar o hormônio da ocitocina no seu corpo. Não sei se você sabe, mas esse hormônio é liberado, por exemplo, na mulher assim que ela tem o parto. Assim que o nenê nasce, tem uma descarga de ocitocina no corpo dela para que quando ela olhe para o bebê, ela simplesmente se apaixone. É um dos hormônios da felicidade, da alegria. Então eles descobriram que uma das formas de se obter ocitocina é você realizar um ato de serviço para alguém sem esperar nada em troca. O termo que ele usa é um ato de serviço desinteressado. Então, quando eu chego e ajudo alguém e eu não estou esperando nada em troca, quando eu faço isso, é liberado no meu corpo esse hormônio que me dá prazer, ocitocina. Só que o que é muito louco, ele disse que não só quem faz o ato de serviço tem essa ocitocina, mas quem recebe o ato de serviço também é liberado no corpo dele ocitocina. E melhor de tudo, não só quem fez e quem recebeu tem ocitocina no corpo, mas alguém assistindo a pessoa fazer e servir, fazer um ato voluntário de serviço despretensioso, também recebe uma descarga de ocitocina no corpo dela. E esse cantor, Andy, ele estava contando que um dia ele foi pegar café naquela cafeteria dos Estados Unidos, a Starbucks, e ele estava no drive-thru, e aí ele falou assim para a moça que estava no caixa, olha, eu vou pagar para a moça de trás, beleza? Ele viu que era uma mulher, eu quero pagar para ela. E aí ele falou assim, ó, eu quero que você olhe no olho dela e você fala, ó, o carro da frente deixou uma mensagem para você, eu te amo. E ele pagou o seu café. E então, o plano estava montado, ele falou que ele foi embora, ele nem conseguiu ver a mulher recebendo o presente, né? Mas ele falou que ele foi embora com uma descarga de alegria dentro dele e ele falou pro Simon Sinek, eu não entendi porquê, mas agora eu tô entendendo, eu tava banhado de ocitocina naquele momento. E aí o Simon falou pra ele, mas não só você, mas aquela mulher do caixa que participou do plano tava cheia de ocitocina, a mulher que recebeu o café de graça ficou cheia de ocitocina, quem elas contaram no dia a dia delas ficou cheio de ocitocina e todo mundo que está ouvindo esse podcast na ocasião está cheio de ocitocina. Hoje, você que está vendo esse vídeo, agora está se sentindo bem com essa história que eu te contei. Por quê? Porque esse hormônio foi liberado em você. Agora, uma coisa que mexeu muito comigo é que ele disse o seguinte, quanto mais eu faço um ato de serviço sem esperar nada em troca, mais generoso eu fico. Por quê? Porque eu quero mais dessa sensação, desse prazer. Só que aí eu lembrei de um texto de Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso de número 6 diz assim, ó, não fiquem ansiosos com coisa alguma. E de repente Paulo dá aqui a solução para uma vida preocupada. Ele diz assim, ó, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica. Então, primeira coisa, orar, pedir para Deus cuidar. Só que olha o que ele fala depois. Sejam conhecidos diante de vocês os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E eu sempre olhei para isso, orações, súplicas e ações de graça, e eu achava que eu tinha que agradecer a Deus da oração. Mas não! O que são ações de graça?
são atos de serviço desinteressados. O que é uma ação de graça? É quando eu faço algo para alguém sem esperar nada em troca. Paulo está dizendo, isso daqui é que vai te ajudar contra uma vida preocupada, ansiosa. Se você está vivendo um momento de grande preocupação, sua cabeça tá a mil, você tá se sentindo ansioso o tempo todo. Ei, ora, mas depois que você levantar da sua oração, vai e começa a servir as pessoas que não podem te pagar, que não podem te dar nada em troca. Você vai, de repente, ter uma descarga de alegria dentro de você. Sabe por quê? Porque você foi criado para isso. Nós fomos criados para ser como Cristo, cara. E o que Cristo fez? Cristo era essa fábrica de ocitocina. Aonde ele ia? O que ele fazia? Atos de serviço desinteressados. Ele não esperava nada em troca. As pessoas que recebiam esse ato de serviço saíam cheias de ocitocina. Os discípulos que estavam assistindo saíam cheios de ocitocina. Ele era essa fábrica de bem-estar. Cara, você quer vencer isso que você está vivendo hoje? Essa perturbação que está dentro de você? Sai e começa a servir todo mundo que você puder. Esse cantor que estava sendo entrevistado, ele contou que um dia ele estava num show e aí ele ficou hospedado num hotel e ele estava no restaurante do hotel tomando café e de repente chegaram 4 mulheres. E ele contou que ele tinha perdido a mãe dele quando ele tinha 25 anos, fazia uns 10 anos da ocasião. E ele disse que essas 4 mulheres que chegaram para tomar café lembravam muito a mãe dele. E aí ele falou que ele estava sentado e ele pensou assim, poxa, que vontade de tomar um café com a minha mãe, né? Que eu não tenho mais aqui. E de repente ele falou que ele teve um pensamento, por que eu não pago um café para essas 4 mulheres? Né? Por que se eu não posso ter minha mãe aqui, porque eu não pago um café para elas? E aí na hora veio aquele pensamento, não, para de bobeira, você vai incomodar elas, tal. Mas ele venceu esse pensamento e ele levantou para fazer um ato de serviço desinteressado. Ele falou que foi até a mesa delas e falou assim, posso perturbar vocês um pouquinho? Posso atrapalhar vocês um pouquinho? Vocês lembram muito a minha mãe. Eu perdi ela há uns anos atrás e eu queria pagar um café para vocês para honrar vocês, por vocês parecerem tanto com ela e me lembrarem dela. Ele conta que de repente uma das mulheres se levantou, foi até ele e falou assim, eu acabei de perder meu filho e ele tinha a sua idade. E ela abraçou ele e ele abraçou ela e os dois ficaram chorando no restaurante, cara. O que é isso? É um ato de serviço desinteressado, gerando alegria e bem-estar nas pessoas. Sabe o que o diabo mais quer? Que eu e você fiquemos totalmente focados em nós mesmos, nossos problemas, as nossas preocupações e não sejamos aquilo que nós fomos criados para ser, como Cristo, entregar a nossa vida para que outros vivam. E quando você entregar a sua vida servindo, sem esperar nada em troca, se prepara para experimentar da maior alegria do céu, porque você nasceu para isso, cara. Deus abençoe você, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, essas histórias tenham liberado ocitocina em você e te dê ainda mais vontade de servir outras pessoas. Se esse vídeo te abençoou, pega esse link e faz um ato desinteressado de serviço, mandando para alguém, fala, ó, tava assistindo, lembrei de você, manda o link, escreve um eu te amo para as pessoas, manda nos grupos, ó, você pode tirar uma foto também da onde você está assistindo ou tirar um print do seu celular, posta lá e marca a gente nos stories. E claro, curte o vídeo, deixa um comentário e se inscreve no canal. Você vai estar dizendo aqui para a plataforma, esse vídeo é relevante, mostre para todo mundo que você puder. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!